A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Recitamos uns versículos do capítulo 3, Surat Al-Imran. Começamos do versículo 187 a versículo 194. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. E quando Deus firmou aliança com aqueles a quem fora concedido o livro, os adeptos do livro, né? Que Deus firmou um pacto com eles, que é vos o torneis evidente para o povo e não o oculteis. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. Porque Deus já tornou evidente para vocês, já explicou bem, através dos seus mensageiros, não podem negar as palavras de Deus que os profetas trouxeram para vocês. Não podem ocultar. وَلَا تَكْتُمُونَهُ. Então, atiraram-no para trás das costas e venderam-no por ínfimo preço. Venderam esses versículos de Deus por um preço mínimo, terreno. Então, por que vocês estão ocultando os versículos de Deus? Porque eles sabiam que um profeta vai chegar, né, o Muhammad, porém, ocultaram aqueles versículos e negaram a profecia do Muhammad. E que é execrável o preço pelo qual o venderam. فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Não suponhas que os que jubilam com o que cometem e amam ser louvados com o que não fizeram. E eles gostam de, assim, as pessoas admirem eles na verdade, por causa das ações que eles não fizeram. أن يحمدوا بما لم يفعلوا. Vocês não fizeram nada, só estão fingindo, né? Estão fazendo uma imagem boa para vocês e vocês gostam que todo mundo fale bem de vocês. Tem gente assim, né? Eu já expliquei uma vez sobre Riya, quer dizer, alguém faz uma ação boa, mas ele gosta que as pessoas falem bem dele. Ele gosta de mostrar a sua ação boa para todo mundo. E agora esse versículo está dando um exemplo pior. Olha, وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا. Eles amam de ser louvados com o que não fizeram. Não fez nada, mas gosta de todo mundo falar bem dele. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ. Não os suponhas, pois, salvos do castigo, e terão doloroso castigo. Essa ação que você não fez, mas todo mundo acha que você fez e está falando bem de você, você não acha que essa ação vai salvar você do castigo de Deus. Não, por quê? Porque você não fez nada. Você apenas está fingindo que é uma pessoa fiel, crente. Mas você mesmo sabe, se pensar quando está sozinho, né? Pensa bem, que você não faz nada e
as pessoas acham que você é uma pessoa boa. Na verdade, tem muitas coisas para explicar sobre esses versículos, mas porque a gente não tem muito tempo, eu quero explicar uns versículos próximos. Então, vou passar rapidamente. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. A soberania, tudo é de Deus. E de Deus é a soberania dos céus e da terra. Dos céus, quando fala sobre os 7 céus, e a terra, tudo é de Deus. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. E Deus, sobre todas as coisas, é onipotente. Então, esse versículo depois, aquele versículo anterior, ainda está continuando a história que você quer ter uma imagem boa no vista dos outros, né? Perante as pessoas. Não. Deus é tudo poderoso. Você tem que ter uma imagem boa perante Deus. Faz tudo por causa de Deus. Wallahu ala kulli shay'in qadir. E Deus pode fazer tudo. Você faz para Deus, Deus faz uma imagem boa para você. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Por certo, na criação dos céus e da terra, e na alternância da noite e do dia, há sinais para os dotados de discernimento. Ulil albab. Quem pensa bem, pensa nessas coisas, né? Ele pensa em criação dos céus, da terra. واختلاف الليل والنهار. A alteração da noite e do dia. Como muda? Imagina esses versículos 1400, 500 anos atrás, está falando sobre isso, que é... Pensa bem, quem está fazendo isso? Porque agora é dia, daqui a algumas horas vai chegar a noite. O que está, assim, mudando e virando? A terra está virando. E tem outros versículos que falam sobre esses assuntos também, mas agora, nesse versículo 190 do capítulo 3, está mencionando só que pense bem nesses assuntos e você vai provar para você mesmo a existência de Deus. Todo-Poderoso, onipotente, que faz tudo isso. Então, se você acreditar nisso, e essa crença, né, quando você tem crença, quando você acredita em Deus, quer dizer que você já pensou bem. Então, Deus sempre chama para você pensar, como o Imam Ali, alayhi salam, e o profeta disseram: التفكر ساعة أفضل من العبادة 70 سنة. Quer dizer que só uma hora pensar é melhor do que 70 anos adorar. Então, só adorar sem pensar não adianta, porque você não sabe está adorando quem, está fazendo oração para quem. Pensa bem para conhecer seu Senhor. Mas agora, واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب, né? Há sinais para os dotados de discernimento, né? Então, quem é dotado de discernimento? E agora fala uns versículos sobre os fiéis que pensaram bem e creram em Deus Altíssimo. Olha. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Que se lembram de Deus. الذين يذكرون الله, sempre lembram de Deus. Então, primeiro sinal. Fiel sempre lembra de Deus. Em qualquer situação, ele nunca esquece Deus. Estando de pé e assentados, olha, então ele está de pé
ou está sentado, quer dizer, qiyaman wa qu'udan, em qualquer situação, está levantado ou está sentado, está pensando em Deus. E deitados, e refletem na criação dos céus e da terra. E dizem, então, na verdade, o dia inteiro, todos os minutos, no trabalho, em casa, está no carro, está olhando para qualquer coisa, ele lembra de Deus. Ele nunca esquece do seu Senhor. E ele fala, olha, os dotados de discernimento, ulil albab, eles falam, Rabbana, nesses versículos, este aqui é o primeiro, fala assim, 5 Rabbana, né? Rabbana ma khalaqta hadha batila, Rabbana innaka man tudkhilin nar, Rabbana innana sami'na munad. 5 Rabbana. Rabbana quer dizer Senhor nosso. Está referindo a Deus Altíssimo. Então, esses 5 Rabbana, tem um dito do Imam Sadiq, alayhi salam, nosso 6º imam. Quem chama Deus com esses 5 Rabbana e pede uma coisa, Deus dá para ele, concede o que ele pediu, porque ele chamou Deus com 5 versículos que começam com Rabbana. E esses versículos são recomendados também para fazer oração de madrugada, né? Salat al-Layl. Então, é recomendável recitar esses versículos quando você acorda cedo, antes de fazer Salat al-Subh, né? Oração de manhã, quando você acorda mais cedo, quem já conhece Salat al-Layl, se não pode pesquisar na internet, que são 11 rak'ah, né? Então, esses versículos são os versículos importantes, valiosos, e tem muito benefício. Se quiser pedir uma coisa para Deus, qualquer súplica, recita esses versículos. Rabbana ma khalaqta hadha batila, subhanaka, faqina azab an-nar. Senhor nosso, não criaste tudo isso em vão. Quer dizer, tudo isso que a gente vê, eu falei que essas pessoas, esses fiéis, esses dotados de discernimento, deitado, levantado, sentado, ele pensa em Deus. Quando olha para as coisas na terra, no céu, ele lembra de Deus e fala, Senhor nosso, você não criou tudo isso sem benefício, sem razão, ou em vão. Subhanaka, glorificado sejas, então guarda-nos do castigo do fogo. Faqina azab an-nar. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. Senhor nosso, por certo, aquele que tu fazes entrar no fogo, tu com efeito o ignominiais, e não há para os injustos socorredores. Essa pessoa que lembra de Deus, e ele sabe que tem uns erros, ninguém é infalível, né? Ninguém é sem pecado como os profetas, né? Ninguém é como eles. Então a gente tem uns erros, tem uns pecados. Então, um fiel tem temor a Deus também. Então sempre súplica e fala para seu Senhor, que Senhor nosso, me perdoe. E porque se eu for injusto, não terei socorredor nenhum no dia juízo final. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Senhor nosso, por certo, ouvimos um pregador que pregava a fé. Senhor nosso, a gente ouviu uma voz de alguém que nos chama para
a fé. Munadi yunadi lil iman. Quem é? Todos os profetas, nossos 12 imãs, ou qualquer líder religioso que te chama para a fé. Então, ele quer dizer que, Senhor meu, eu já ouvi essa voz. Eu já ouvi. Fa'amanna, essa voz que me chamou para a fé, eu já tenho essa fé. Dizendo, crede em vosso Senhor e cremos. Eu já ouvi essa voz que fala, crede em vosso Senhor, então cremos. Fa'amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana. Senhor nosso, perdoa nós, pois, os delitos e remite-nos as más obras e leva-nos a alma para junto dos virtuosos. Ma'al abrar. Me leva para ficar com os virtuosos, com seus profetas, com seus imãs, com suas pessoas nobres. Me junte com eles no paraíso. Eu tenho pecado, eu sei. E outra coisa que é muito importante, porque eu falei que assim, todo dia, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, né? Quando está levantado, quando está sentado, quando está deitado, lembrar de Deus e fala isso porque tem gente que não entende, eu não entendo. Eles falam assim, que agora eu sou novo, eu faço tudo e depois um dia no futuro, quando? Eu vou pedir perdão para Deus. Mas quando? Talvez você morra daqui a 1 hora. Você vai ter tempo, vai ter uma oportunidade para pedir perdão. Então qualquer minuto, todos os momentos, na verdade, você tem que pensar nisso e lembrar de Deus e pedir perdão. وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Esse aqui é o último versículo que começa com Rabbana, né? Senhor nosso, e concede-nos o que nos prometeste por meio de teus mensageiros. Os mensageiros, eles trouxeram sua palavra, meu Senhor. Eles prometeram para nós o que você prometeu para eles. Então, eu tenho fé nessas palavras. Eu faço tudo por causa do seu agrado, né? Buscando seu agrado. Então, me concede o que eles prometeram. وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. E não nos ignominieis no dia da ressurreição. Por certo, tu não faltas a promessa. إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ. O que você prometeu, você faz, né? Eu tenho fé nisso. Então, claro que eu não sou um servo perfeito, tem uns erros. A maneira de nossa súplica deve ser assim. Eu sei disso, que não sou uma pessoa nobre. Qualquer pessoa tem uns erros. Então, mas você tem outros servos muito melhor que eu, como seus profetas, seus mensageiros. Então, me junta com eles no paraíso. Não me junta com os ateus, os renegadores da fé, com as pessoas ruins. Eu fiz um pecado, outra pessoa, assim, por exemplo, muito pior que eu, também fez aquele pecado. Não me junte com ele no inferno porque a gente fez a mesma coisa. Sim, eu sei que às vezes eu erro, mas eu faço minha oração, faço minha caridade, faço meu jejum. Então me junte com seus servos perfeitos, com os profetas, que fizeram essas orações e jejuns também por causa dessas ações boas que a gente fez junto.
Espero que nosso destino seja junto com nossos queridos profetas e queridos imãs. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.